Setembro Amarelo, com um vídeo muito bacana da profissional psicóloga Ana Cecília, que é professora da Unifradra também. Espero que vocês gostem e tenham acompanhado a nossa mobilização dessa campanha. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Cecília, sou psicóloga clínica aqui em Dracena, sou professora na Unifradra e, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Instituto Novo Amanhecer para estar aqui falando um pouquinho para vocês, né, compartilhando, fazendo uma troca de conhecimentos, que nós gostaríamos de fazer no presencial, mas acho que a tecnologia nos ajuda nesse sentido, né? Então, eu vou estar falando um pouco, e o convite foi para falar um pouco do Setembro Amarelo e dessa campanha de prevenção ao suicídio, né? Eu escrevi um texto para organizar minha fala, um texto conversado, né? Um texto bastante simples também, para só que eu possa estruturar um pouco e poder traduzir tudo o que eu tenho para dizer nesse momento numa fala mais curta, né? Que acho que é a proposta do vídeo. Então eu fui fazendo numa linguagem bastante coloquial e vou apresentando para vocês, tá? Para que fique uma ideia organizada e antes até de começar, essa proposta me implicou bastante, né? Acho que conversar sobre suicídio traz um misto de sentimentos, né? E colocar isso em palavra, eu acho que isso também tem questões, né? Questões para serem pensadas. E eu fiquei pensando bastante e optei por escrever dessa forma, tá? Então eu estou com o meu computador aqui, vou lendo e conversando um pouco, né, a respeito disso. Então eu comecei assim: este mês se tornou um representante de uma conversa que precisa acontecer durante todo o nosso ano. Pois a proposta, quando se fala do suicídio, é dialogar e refletir sobre a vida. E falar de vida é falar sobre algo que experimentamos diariamente e que possui uma complexidade inacreditável. Então vamos lá. Para iniciar a conversa, gostaria de sinalizar dois campos: o que acontece dentro da gente e o que acontece fora da gente. Esses fatores internos são derivados de uma história, um jeito de ser, uma estrutura psíquica, tudo muito singular e único. Fora da gente está o ambiente, o mundo, o sistema político, as regras, as pessoas, as quais também estão recheadas de singularidades e de modos de pensar. Dentro desse contexto, né, que a gente está conversando, precisamos estabelecer trocas e nos afetarmos o tempo todo, né? Quando eu converso com alguém, alguém me afeta e eu afeto o outro. Esse interno é constantemente construído e transformado à medida que esse externo se movimenta ao meu redor. Esse externo nos solicita o tempo todo, até porque somos amparados por ele. Ele nos organiza e desorganiza, nos estimula e nos desestimula. Ele me acolhe e me desampara. O tempo todo vamos costurando esse interno e esse externo, ou seja, vou me relacionando com o mundo ou com esses vários mundos fora de mim. Diante disso, vamos conhecendo um sentimento chamado angústia. Nos angustiamos com uma frequência ímpar, pois vamos o tempo todo construindo e desconstruindo. Pois na nossa história de vida aprendemos um jeito de fazer inúmeras coisas e encontramos verdades muito prontas no meio do caminho. E agora? Como eu faço? Vamos então para um segundo momento. O que eu faço com tudo que eu sinto? Tudo isso que ficou dentro de mim misturado, externo e interno, né? Esse mundo me cobra, me acelera, esse mundo também mudou muito ao longo do tempo. Coisas boas e ruins o tempo todo foram aparecendo e desaparecendo. E então vou vendo se posso encontrar um cantinho dentro de mim para acolher todos os momentos que me desarranjo, que não acompanho a mesma velocidade, que me frustro e que as pessoas às vezes se decepcionam comigo. Poxa, não gostamos de não atender às necessidades dos outros, mas é que às vezes esbarramos na nossa singularidade, naquilo que nos torna únicos, e que isso não nos faz menores.
nem pequenos, mas únicos. Sabe aquele trecho daquela música do Lenine, que eu não vou lembrar direito o nome, eu acho que é Paciência. Mas o trecho que eu queria destacar fala mais ou menos assim: o mundo está girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Vale a pena ouvir a música inteira, né? Que eu acho que ela é bem significativa. Então, assim vamos sobrevivendo ao mundo, até encontrar aquele cantinho dentro da gente que eu falei acima, que possa acolher nossos próprios sentimentos, para que compreendamos nossas limitações. Temos limitações. Porque não bastasse esse mundão externo, chega um período da nossa vida da qual eu quero apresentar e acrescentar, que é a adolescência, né? Que é um lugar novo e eu sinto que é a proposta desse vídeo também. Então chega a adolescência e me convida a perceber que tenho também um mundão interno, esse mundo que potencializa minhas angústias, pois agora elas fazem parte de mim. E então mergulhamos em sentimentos e emoções, passamos pelo conhecimento do nosso corpo e de todas as mudanças físicas que vêm acompanhadas por ele, né? Chegamos na sexualidade. Que coisa complicada essa sexualidade, né? De repente, do nada, aparece um pensamento estranho, fico inseguro, fico pensativo nele. Depois vem outro, de um outro tipo, de repente preciso pensar em trabalhar, em fazer escolhas e me responsabilizar por elas. E ter um pensamento próprio, porque agora penso sozinho. E como pensamos sozinhos? Tarefa árdua essa do viver, não é mesmo? Bom, mas esse mundo interno, se deixarmos, ele só cresce e viaja, vai longe. Vamos tentando dar contorno, de repente vimos que estamos inundados da gente mesmo, tentando não nos afogar. Aí, o mundo também nos oferece inúmeras pessoas, e muitas delas se dispõem a nos ouvir, outras nem tanto, outras ainda nos confundem. Mas tem aquelas que inclusive conseguem traduzir o que a gente sente e o que a gente pensa. Neste caso, damos um salve para a arte. Somos agraciados pelos poetas, pelos roteiristas, pelos escritores, enfim, aqueles que trazem histórias, filmes, músicas e poesias como um representante de um sentir coletivo e individual ao mesmo tempo. Por que será que a gente tem best-sellers? Por que será que a gente tem músicas muito aplaudidas, né? Pessoas muito valorizadas nesse meio artístico, porque elas talvez contem um pouco de todo mundo e falem um pouco de todo mundo. Por fim, nos amparamos na vida, no encanto da dor e na transformação da mesma. Podemos transformá-la o tempo todo, podemos nomeá-la e ressignificá-la. Deixar de sentir a dor talvez seja o nosso maior desejo, deixar de nos angustiarmos, né? Mas passar por ela talvez seja o que é possível. Tirar a vida, na verdade, me parece uma vontade de amenizar a dor, porém enfrentá-la seja uma experiência humana de luta e conhecimento, de vivência, de aumento de bagagem na nossa mochila da vida. E talvez seja aquela coleção de livros que cada um conta um pedaço da história, às vezes tristes, depois alegres, depois intrigantes, depois eróticos, mas precisamos apostar um pouco nisso, um pouco nessa vida, para conhecer tudo isso que transitará em nós. Espero muito poder conhecer muitas obras de artes ainda ao longo da minha trajetória e quem sabe encontrá-los em breve para um café, né? Assim nos afetaríamos por muitas outras histórias. Eu agradeço, espero ter contribuído um pouco para essa conversa, né? Para esse bate-papo e fico sempre à disposição para novos encontros. Um beijo grande e espero encontrá-los em breve.